Salve, salve, meus amigos, professor Cleber Pinho. Vamos lá, vamos trabalhar um ponto específico aí dos nossos estudos para concurso público, que é a Lei Complementar 140 de 2011, tá? A Lei Complementar 140 de 2011, que é uma lei, ela vai tratar a respeito da competência comum dos entes federativos. Vamos lembrar rapidinho, tá? Lá na nossa Constituição Federal, lá tem a repartição de competências, não é isso? Lá tem o artigo 21, 22, 23, 24. Inclusive, é muito importante para controle de constitucionalidade dos artigos 22 e 24, né? Os artigos pares, ali, o 22 e 24. O 21 vai tratar da competência exclusiva administrativa da União, né? E aí já o artigo 22 vai tratar da competência legislativa privativa da União. Privativa porque ela pode delegar para os entes federativos, para o Estado, de pontos específicos. Já o artigo 23 vai tratar da competência comum, ou seja, são verbos em que todo mundo, zelar pela Constituição, proteger o meio ambiente, então são metas estabelecidas para todos os entes federativos, no artigo 23. E o artigo 24 vai tratar da competência legislativa concorrente entre a União, Estados e o DF. O artigo 23, quando trata a respeito... Aí o que foi feito? Foi criada uma lei complementar para tratar a respeito desse ponto específico, dessa competência comum. Bom, tratar o meio ambiente, a competência comum, porque é uma matéria difusa e coletiva. Então todos, não só o Estado, mas também os indivíduos, todos nós, temos uma obrigação com digamos, a proteção do meio ambiente. Nesse sentido, foi estabelecida essa regra constitucional da competência comum e a lei complementar vem falando, ó, é de todo mundo, mas vamos aqui estabelecer como é que vai ficar para cada uma, tá? Como é que a União vai participar nesse balangandã. Vamos lá? Então, o artigo 23, inciso 3, 6 e 7 da Constituição Federal fazem a base dessa lei complementar, tá? E aí, lembrando, né, sempre você vai encontrar, nessa lei complementar, né, o que é importante? Normalmente a gente encontra muito nessas leis, uma parte conceitual, uma parte de objetivo, instrumentos, como vai ser feito, e alguns traz princípios. Essa lei não tem princípios, tá? Mas é importante, então, nós ficarmos atentos, que o examinador, às vezes, brinca. Objetivo e instrumento, ele mistura. Então, tem que ficar atento. O que é objetivo, o que é instrumento, tá? Então, vamos lá. O artigo 2º vai trazer conceitos, tá? Isso é importante, é bacana. É bom quando a lei conceitua, que fica mais fácil para nós interpretarmos e estudarmos. É claro, o examinador com o conceito, ele pode brincar com você e fazer um conceito errado para levar você a erro. Aqui eu tenho 3 conceitos básicos. Licenciamento ambiental, atuação supletiva e atuação subsidiária, tá? De novo, eu tenho licenciamento ambiental, a atuação supletiva e a atuação subsidiária. Licenciamento, gente, é procedimento administrativo, tá? Tá no conceito. Não é judicial, é um procedimento administrativo. O que é o licenciamento? Procedimento administrativo, qual a missão dele? Destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, de efetiva ou potencialmente poluidores ou causadores, capazes de, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. Então, licenciamento, que são 3 espécies: licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Licença prévia, instalação e operação. Existe uma lei própria que trata só do licenciamento, tá? A gente não vai aprofundar nela, mas então a ideia é que licenciamento é isso, esse procedimento administrativo, tá? Já adiantando, gente, como a competência comum, a pergunta é quem pode licenciar? Quem pode autorizar que a pessoa possa explorar? Cuidado, não é qualquer hipótese que há licenciamento. O licenciamento só é determinado, só é utilizado em empreendimentos que vá de efetiva ou potencial poluidor capazes de causar degradação ambiental. Então não é qualquer empreendimento que necessita de licenciamento. Primeiro ponto é esse. Bom, como a competência é comum, qualquer um pode licenciar. A União pode licenciar? Pode. Existe uma legislação própria para isso, tá, gente? Estado pode licenciar? Pode. O município pode licenciar? Pode. Distrito Federal pode licenciar? Pode. Todos podem licenciar. Mas, professor, se estiver faltando, naquele local não tem um determinado órgão federal ou órgão municipal, quem vai atuar? Se tiver um órgão estadual, quem atua? Então eu tenho, nesse caso, uma atuação supletiva. Uma atuação supletiva é quando falta. Aí traz o item 2 do artigo 2º. A atuação supletiva é a ação de um ente federação que substitui ao ente federativo originalmente detentor das atribuições nas hipóteses definidas na lei complementar. Então quer dizer que
é para o Estado de Mato Grosso licenciar, só que não existe um órgão de licenciamento estadual. Quem vai assumir essa treta? Já digo a você aqui, ó. No artigo 16, aqui, ó, artigo 15, trata disso. Se não há, por exemplo, um órgão estadual ou municipal, ou Distrito Federal, quem vai resolver isso? A União. Tá? A União vai fazer essa função de licenciamento. Se não há municipal, quem licencia é o Estado. Pronto. Se não tem município, órgão municipal, quem vai licenciar? O estadual. Se não tem estadual, não tem municipal e não tem o distrital, quem vai fazer? A União. Pronto. Isso é atuação supletiva. E o inciso 3 vai falar da chamada atuação subsidiária. O que seria a atuação subsidiária? A subsidiária, subsidiar é resto. O que seria resto? Resto não. O subsidiário seria, se você não atua, eu atuo no seu lugar, tá? Mas supletivo é quando não existe. Subsidiário é quando você está ocupado, eu vou lá e faço no seu lugar o que você devia fazer. Diz assim o inciso 3 do artigo 2º. A atuação subsidiária são a ação do ente federação que visa auxiliar no desempenho das atribuições decorrentes de competências comuns, quando solicitado pelo ente federativo, originalmente detentor de atribuições definidas por lei complementar. É assim. Por exemplo, licenciamento, já adianto para você, licenciamento, todos podem licenciar. Eu disse para você, a União pode licenciar? Pode. O Estado pode licenciar? Pode. Município pode? Pode. DF pode. Mas você só pode pedir licenciamento para um deles. Entendeu? Ou seja, todos podem licenciar, mas o licenciamento é ofertado por um só. Entendemos isso? Ah, entendi. Ponto. Bom, se todos podem licenciar, todos podem um ajudar o outro. Então, a própria essa lei complementar estabelece que em situações excepcionais é possível que a União ela fiscalize uma obra do Estado de Mato Grosso, por exemplo, em situação de perigo emergente. Agora vamos falar sobre isso. Entendeu? Ou então uma obra do município de Codó, lá no Maranhão, pode ser fiscalizada pelo Estado ou pela União Federal. Entendemos isso? E é inclusive aplicação de multa. Entendemos isso? Beleza? Já adianto, tá? Quando tiver duas multas do mesmo empreendimento, de quem licenciou, aplicou a multa, e um outro órgão aplicou a multa, para quem que eu pago? Para quem licenciou. Beleza? Essa é a regrinha básica de prova. Bacana? Mas vamos devagar. Então nós temos essas três atuações, licenciamento, atuação supletiva e atuação subsidiária. Vamos para os objetivos. O objetivo, lembra que sempre é verbo, né? E traz assim a norma, objetivos. Artigo 3º diz assim, constituem objetivos fundamentais da União, Estados, DF, todo mundo junto. Primeiro, 3 verbos, proteger, defender e conservar quem? O meio ambiente, ecologicamente equilibrado, promovendo gestão descentralizada. Eu fiz questão de colocar aqui no quadro, tá? Essa palavra. Por quê? É uma palavra-chave, tá? Descentralizada. Porque o examinador pode colocar essas 3 situações e no final, em vez de falar descentralizada, ele vai falar que é desconcentrada. Não. Ou concentrada. Não. Descentralizado, tá? Essa gestão descentralizada reflete essa ideia da subsidiariedade, da supletividade, ou seja, é compartilhada. Todos têm essa ideia de proteção ao meio ambiente, tá? Descentralizada, democrática e eficiente. 2, segundo objetivo, garantir o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico com proteção do meio ambiente, observando a dignidade da pessoa humana, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais e regionais. Gente, esse trechinho final aí, ó, dignidade da pessoa humana é fundamento lá da República, artigo 1º, tá? Erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais e regionais são objetivos da República, tá? Isso tá no artigo, pode anotar, a erradicação e redução está lá no artigo 3º da nossa Constituição. E o primeiro, dignidade da pessoa humana, artigo 1º, tá? Da Constituição. 3, harmonizar as políticas e ações administrativas. Harmonizar as políticas e ações administrativas para efetivar a sobreposição de atuação de entes federativos e de forma a evitar conflitos, atribuições e garantias de atuação administrativa eficiente. Beleza? E último, garantir a uniformidade da política ambiental. Todo mundo falando a mesma língua. Não é o município lá de Bagé falando diferente do que a União está pregando, ok? Beleza? Respeitar as peculiaridades regionais e locais, por óbvio. Beleza? Fechamos aí essa ideia, essa garantia da uniformização.
Instrumentos. Quais são os instrumentos que eu posso garantir aí essa proteção ambiental? Aí traz assim a norma, artigo 4º. Os entes federativos podem valer-se entre outros, ou seja, esse rol não é taxativo, dos seguintes instrumentos de cooperação institucional: consórcios públicos, tá? Convênios, acordos de cooperação técnica, consórcios, convênios e acordos e cooperação técnica, e outros instrumentos similares, como órgãos e entidades públicas, parará. Aqui é importante que esse prazo pode ser indeterminado, tá? Quem fala isso é o parágrafo, tá? Que mais? Comissão tripartite nacional ou comissão tripartites estaduais e comissão bipartite do DF. Então, DF é bipartite, fica atento. Comissão tripartite nacional, comissão tripartite estaduais e comissão bipartite do DF. DF, então, é bipartite, tá? Então, DF é bi, duas letras, bipartite, DF. Ok? Depois lá embaixo no parágrafo ele explica, mas depois eu volto aqui. Que mais? Fundos públicos e privados, tá? Esses fundos, cuidado, é público, é PP, público e privado. Não é só público, tá? Toma cuidado. Ressalta a palavra privado no seu material. E outros instrumentos econômicos. 5. Delegação de atribuições de um ente federativo a outro, respeitados os requisitos previstos na lei complementar, nessa lei complementar, tá? Vou falar sobre delegação agorinha. 6. Delegação de novo, delegação de execução de ações administrativas. Então, tem delegação de atribuição e delegação de execução de ações administrativas, tá? De um ente para outro. A ação administrativa pode ser fiscalização, por exemplo. Beleza. Parágrafo 1º do artigo 4º. Os instrumentos mencionados no inciso 2, que eu acabei de falar, podem ser firmados de prazo indeterminado, tá? Pode indeterminado. Aí vamos lá, comissão tripartite nacional será formada paritariamente. Gente, paritário é equiparado. Se eu tenho dois, tem que ser dois de um lado. Dois de um lado, dois do outro. Três de um lado, tem três do outro. Isso é paridade. Por representantes do Poder Executivo da União, dos Estados, Federal e dos municípios com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada. E descentralizada. De novo a palavra descentralização. De novo a palavra descentralização. De novo a palavra descentralização. Tá? Entre os entes federativos. Parágrafo 3º. Comissão tripartite estaduais, né? Serão formadas paritariamente por representantes do Poder Executivo da União, dos Estados e municípios, com o objetivo de fomentar a gestão ambiental compartilhada. Tá? Comissão bipartite do DF, né? DF. Será formada paritariamente por representantes do Poder Executivo da União e o DF. Tá? Então, lá é a União e o DF. A tripartite estadual é federal, União e municípios. Tá? A tripartite nacional é União, Estados, DF e municípios. Aí seria até, não seria nem tripartite, é quadripartite, né? Mas tudo bem. Tá? E, por fim, as comissões tripartites e bipartites do DF terão sua organização e funcionamento regidos pelos respectivos regimentos internos. Poder de delegação. Vamos lá, artigo 5º, vai falar assim, ó. O poder de delegação diz assim, ó. Ações administrativas, aqui, delegação. Órgão ambiente capacitado. Órgão ambiental capacitado. Vamos lá. O artigo 5º fala assim, ó. O ente federativo, União, Estado, município, DF, poderá delegar mediante convênio, tá? Então o instrumento é convênio. A execução de ações administrativas a elas atribuídas nessa lei complementar, desde que o destinatário da delegação disponha de órgão ambiental, ou seja, tem que ter lá uma SEMA da vida, aqui, por exemplo, aqui no Mato Grosso, capacitado a executar as ações administrativas a serem delegadas e de conselho de meio ambiente. Então tem que ter. Então, se eu for delegar alguma ação administrativa para algum ente federativo, a União, para o Estado, tem que ser feito por qual instrumento? Convênio. Para que eu possa passar para esse Estado, ele tem que ter o quê? Um órgão ambiental fomentado, montadinho, bonitinho. E, além disso, delegação, órgão ambiental capacitado a serem delegados e de um conselho. Então, tem que ter órgão e conselho de meio ambiente. Então, tá. Então, a delegação tem que ter um órgão, ambiental capacitado, está aqui no órgão ambiental capacitado, mais um conselho. Pronto. Aí eu posso passar, através de convênio, uma missão da União para o Estado, por exemplo. Tá? E aí ele conceitua. Considera-se órgão ambiente capacitado, órgão ambiental capacitado, aquele que possui técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados, em número compatível com a demanda das ações administrativas a serem delegadas. Pronto. Tá? Mas grava na cabeça.
Se a União quiser delegar para o Estado tem que ter um órgão já capacitado, com técnicos próprios ou consorciados, e além disso tem que ter um conselho, tá? Um conselho do meio ambiente. Ações de cooperação, vamos lá. Quais são as ações de cooperação? Está no artigo 6º, tá? As ações de cooperação entre a União, Estados e o DF e municípios deverão ser desenvolvidas em modo a atingir objetivos previstos no artigo 3º e garantir o desenvolvimento sustentável, harmonizando e integrando todas as políticas governamentais. Bom, agora vem 3 artigos caceteira. O que é isso? São artigos com muita coisa, tá? Ou seja, as ações administrativas que são direcionadas, a União faz isso, o Estado faz isso e o município faz isso. Bom, quando você começa a ler o artigo 7º, você vê que ele é uma matriz. E depois você vê que o artigo 6º, o artigo 8º, o artigo 9º, eles vão na mesma entendimento do artigo 7º. Mas uma coisa, olha para mim, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Uma coisa você vai gravar na sua cabeça. Tanto as ações administrativas da União, tanto as ações administrativas dos estados, como as ações administrativas do município, sempre que tiver alguma coisinha, eles vão fazer uma exceção, eles vão colocar uma espécie de unidade de conservação de meio ambiente, que é a APAS, tá? Todas elas vão falar o seguinte, ararará, exceto a APA. Ararará, exceto a APA, a Área de Proteção Ambiental, tá? E normalmente, às vezes, vai colocar na prova assim, exceto, tipo, vão colocar assim, uma APP. Eles vão trocar essa APA por APP, por exemplo, que é a Área de Preservação Permanente. Não é. É a APA, entendeu? Então, você vai ver, quando a gente começar a ler, eles vão falar assim, ó, exceto a APAS. Aí você sabe o que é APAS, que é isso aqui. O examinador vai colocar na prova, exceto APP, exceto reserva legal, entendeu? Não é, é a APAS. Isso é para os 3. Para os 3 vai ter essa coincidência. Agora, a missão é pegar cada artigo e debulhar eles. Vamos lá. Então, vem comigo, com tranquilidade e paciência, nós vamos lá, lendo o artigo 7º. Vamos lá. Eu vou ver meu retorno, eu estou com meu retorno aqui e você vai olhando aí. Vamos lá, artigo 7º, diz assim. São ações administrativas da União. Inciso 1. Formular, executar e fazer cumprir. Aquelas que são mais, assim, usuais, que não saltam aos olhos, como a prova, eu vou avançando, tá? 2. Exercer a gestão dos recursos. 3. Promover ações relacionadas à política nacional do meio ambiente. 4. Promover a integração de programas de ações do governo. 5. Articular a cooperação técnica. 6. Promover desenvolvimento de estudos e pesquisas. 7. Promover a articulação do política nacional. 9. Elaborar zoneamento ambiental. 10. Definir espaços territoriais e seus componentes. Lembra que eu falei para vocês, não falei para vocês aqui, assim, né? A gente vai falando que a gente está dentro de vários cursos e às vezes tem matérias ambientais concatenadas, mas digo a vocês, né? Que as unidades de conservação elas podem ser criadas não precisa ser necessariamente por lei, né? Pode ser feito por um decreto. Então, a União pode criar um espaço territorialmente protegido, um parque nacional, tá? Só que a extinção e a redução precisa de lei, tá? Continuando aqui, 11, promover e orientar a educação ambiental. 12, controlar a produção e comercialização de empregos técnicas. 13, exercer controle e fiscalização. 14, promover licenciamento ambiental. Aí, nesse caso, de empreendimentos e atividades. Letra A, localizar desenvolvimento conjuntamente no Brasil e países limítrofes. Aí, aqui já é só licenciamento para a União, né? Localização e desenvolvimento de mar territorial na plataforma continental ou zona econômica urbana. Então, licenciamento para ela, né? Aqui é a União que faz isso. C, localizados em desenvolvimento em terras indígenas. Então, é claro, licenciamento tem que ser porque terras indígenas são terras da União, são bens da União, né? O índio só está lá com a posse, né? Não tem a propriedade. D, localizados ou desenvolvidos localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, vírgula, exceto APAS, entendeu? Está aqui, uma exceção. Localizados e desenvolvidos em 2 ou mais estados, de caráter militar, tudo isso quem vai fazer esse licenciamento é a União. Destinados a pesquisa, lavra ou produzir, beneficiar, transportar, manejar, dispor material radioativo, tá? Suas formas, que atendam tipologia estabelecida pelo Executivo, aprovar manejo, expressão de vantagens de florestas. Aí vamos lá, letra A, florestas públicas federais, terras devolutas federais ou unidades de conservação instituídas pela União, exceto APAS, de novo, tá? Então a APAS não passa pela União. Continua. Atividades de empreendimento licenciado, controlar, inciso 17, controlar a introdução do país de espécies exóticas potencialmente invasoras. 18, aprovar a liberação de exemplares de espécies exóticas.
Controlar a exportação. 20, controlar a apanha de espécimes da fauna silvestre, ovos, lavras. 21, proteger a fauna migratória. 23, gerir patrimônio genético. 24, exercer o controle ambiental sobre o transporte marítimo. 25, controle ambiental sobre o transporte interestadual, fluvial, terrestre. E, por fim, parágrafo único, licenciamento dos empreendimentos cuja localização compreenda concomitante, ao mesmo tempo, área de faixa terrestre e marítima em zona costeira serão atribuídas exclusivamente à União, tá? Atribuição exclusiva da União. Ponto, tá? Aí migra para o artigo 8º, são ações administrativas dos estados. Aí vem tudo que eu falei para vocês, eles vão estabelecer para questões estaduais, tá? E vem trazendo, tá? Agir colaboração no município, definir estados e espaços territoriais, mesma coisinha que tem na federal. As exceções da APAS também vai estar aqui também, tá? Exercer controle ambiental da pesca em âmbito estadual, é isso. E o município, mesmo raciocínio, tá? Ele vem trazendo aqui, no estado foi 21 artigos, incisos. No artigo 9º, vai trazer a mesma raciocínio. Só que tem um salto aqui, no inciso 9 do artigo 9º, que é elaborar o plano diretor. Aí é só o município, tá? Observar os zonamentos ambientais. Então, esse 9 você grifa, que é só o município. Está grifado no nosso material, elaborar plano diretor. Aí, exceto áreas de proteção. Passe de novo aqui, tarará, tarará. Artigo 9º, são ações, entendeu? Esse 7º, 8º, 9º, bacana? Vamos embora. Artigo 10º, são ações administrativas do Distrito Federal, o 8º, 9º. Então, tudo que eu falei do Estado e municipal, aplica-se ao DF. Artigo 12, para fins de licenciamento ambiental, de atividade ou empreendimento utilizador de recursos ambientais efetivo ou potencialmente poluidores, sob qualquer forma de degradação ambiental e para autorização, supressão e manejo de vegetação, o critério federativo instituidor da unidade de conservação não será aplicado a APAS, de novo, tá? Vamos lá, artigo 13. Os empreendimentos e atividades são licenciados ou autorizados ambientalmente por um único ente federativo. Aí, artigo 13 fala isso, um único ente federativo, tá? Todos podem licenciar, mas o licenciamento em si é um ato único. Só um pode licenciar, crava isso na cabeça, não pode esquecer. Tá? Parágrafo 1º, os demais entes federativos interessados podem manifestar-se algo responsável com licença e autorização da maneira não vinculante. Quer dizer que um estado do Mato Grosso, ele, diante de uma usina nuclear que fez um pedido para poder colocar aqui no Mato Grosso, o Mato Grosso pode manifestar, mas não tem o que é um caráter vinculante. O que ele falar não decide nada. Quem licencia é o executivo. Gente, licenciamento é ato exclusivo do executivo. Legislativo não licenciamento. Não há licenciamento por ato do legislativo, tá? Só executivo, cuidado. Parágrafo 2º. A supressão de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo licenciador. Perfeito. Parágrafo 3º do artigo 13. Os valores alusivos às taxas, licenciamento ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo. Lembra? Tudo fica em conta ali para poder estabelecer um valor X, né, para esse licenciamento. Lembra que o licenciamento pode ser negado por dois princípios. O princípio da precaução e da prevenção. Quando eu tenho certeza científica, ou seja, é certo que vai dar merda, previne que vai dar merda, o princípio da prevenção entra na jogada e eu não licencio. Agora, quando há uma incerteza científica daquele dano, uma incerteza científica, aí é o princípio da precaução, tá? Artigo 14, vamos lá, vamos falar do artigo 14. Vou falar o seguinte, artigo 14 é o seguinte. Os órgãos licenciadores devem observar os estabelecidos de tramitação do processo de licenciamento. Vamos lá, vamos falar aqui. Artigo 14 tratando aqui. Cuidado. Tá? Comunicação única para complementação. Esse parágrafo primeiro cai bastante, tá? Do artigo 14. Diz assim o parágrafo primeiro. Vamos de novo ao artigo 14. Os órgãos licenciadores devem observar os prazos estabelecidos para a tramitação do processo de licenciamento. Então, os prazos administrativos devem ser obedecidos. Aí vem lá o artigo 14, parágrafo único, faz o seguinte. As exigências de complementação oriundas da análise de empreendimento ou atividade devem ser comunicadas pela autoridade licenciada de uma única vez ao empreendedor. Parou. Então, quer dizer que entrei com o pedido. Aí eu falo assim, ó, Kleber, tá precisando você complementar esse documento. Eles vão te comunicar uma única vez. E só podem fazer isso uma única vez.
eu levo lá a documentação. Não, Kleber, tá precisando mais dessa documentação. Pô, e aí? Entendeu? Cuidado. Então, só uma única vez. Não posso exigir complementação de documentação mais de uma vez, uma única vez, tá? É claro, isso pode gerar se aparecer um fato novo, tá? Mas essa regra de uma única vez cai em prova, tá? Parágrafo segundo, a exigência de complementação de informação durante o estudo, anota, gente, grifa aí. As exigências de complementação de informações, documentos ou estudos feitos pela autoridade licenciadora suspende o prazo de aprovação que continuar a fluir após seu atendimento integral pelo empreendedor. Então, quer dizer que então, enquanto eu não juntar, ele me pediu para eu juntar, Kleber, tem que juntar um laudo de um engenheiro agrônomo. Enquanto eu não juntar, suspende o prazo lá de aprovação. Tem que esperar. Então, enquanto eu não juntar, suspende o prazo. Tá? Aí tem uma perguntinha boa para o terceiro seguinte, professor, e se caso o prazo para o licenciamento expirar o prazo que o município tinha para poder fazer e não fez? Automaticamente, eu já tenho direito ao licenciamento? Ou seja, a omissão do município, do Estado, da União, no prazo estabelecido pelo processo administrativo para poder me dar a possibilidade de licenciamento. Se ele não fazer automaticamente, eu já tenho esse direito? A resposta é um sonoro não, tá? O decurso de prazo licenciado sem emissão de licença ambiental não implica emissão tácita. Essa aqui também cai muito, tá? Nem autoriza a prática de ato que dela dependa ou decorra. Beleza? Tranquilo? Parágrafo 4º. A renovação de licenças ambientais deve ser requerida com antecedência mínima de quantos dias? 120 dias. Grava aí. 120 dias. 120 dias é o prazo para você fazer o quê? O pedido para que você possa renovar a sua licença. Licença de aprovação, licença prévia, instalação ou operação. Então você não conseguiu passar para a segunda fase da instalação. Então você pede a prorrogação sempre 120 dias antes, tá? A atuação supletiva eu já falei, a atuação subsidiária também já falei, mas eu vou reforçar o artigo 16, tá? Que é importante. Artigo 16 diz assim, ó, a ação administrativa subsidiária dos entes federativos dar-se-á por meio de apoio técnico, científico, administrativo, financeiro, sem prejuízo de outras formas de cooperação. A ação subsidiária deve ser solicitada, ó, a ação subsidiária tem que ser solicitada pelo ente originalmente detentor da atribuição da lei complementar. Então, grifa esse parágrafo único aí. A subsidiária tem que ser solicitada, tá? Artigo 17, vamos lá, artigo 17, perigosíssimo, artigo 17. Vamos lá, diz assim, ó, vamos bem devagarzinho. Compete ao órgão responsável, IBAMA, por exemplo, pelo licenciamento ou autorização, conforme o caso de um empreendimento ou atividade, lavrar auto de infração ambiental e instaurar processo administrativo para apuração de infrações de legislação ambiental cometidas pelo empreendimento ou atividade licenciada ou autorização. Esse é o caput, a cabeça, essa é a regra. Se o IBAMA licenciou ou autorizou, o filho é seu. Ele que vai fiscalizar e emitir multa. Se for o Estado, mesma coisa, município, mesma coisa, o DF, mesma coisa. Ponto, essa é a regra. Parágrafo primeiro, aí vem o seguinte, qualquer pessoa legalmente identificada, vamos lá, então já estamos falando que não cabe o quê? Uma denúncia anônima, tá? Toma cuidado. Então não cabe denúncia anônima. Qualquer pessoa legalmente identificada, ao constatar a infração ambiental decorrente de empreendimento ou atividade utilizadora de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente, pode dirigir-se representação ao órgão, ou seja, pode representar ao órgão, que se refere ao caput, ou seja, ao órgão que licenciou, para o exercício de poder de polícia. Para o exercício de poder... Então eu posso ir lá e representar. Falar, ó, o cara lá pediu o licenciamento municipal seus lá e está tocando F lá no empreendimento dele. Beleza? Beleza. Parágrafo segundo, nos casos de iminência, vai acontecer. Ou ocorrência, aconteceu. De degradação da qualidade ambiental, o ente federativo que tiver conhecimento do fato deverá determinar medidas para evitá-lo, fazer cessar ou mitigá-la, comunicando imediatamente ao órgão competente para providências cabíveis. Então, se caso a SEMA ela não é responsável, mas ela viu ali situação em que uma obra, um empreendimento que o município X, aqui em Cuiabá, não tomou providências, em uma situação de caso de iminência, ela pode, olha como a lei fala, ela pode comunicar, ela deverá determinar medidas, ela pode mandar interditar aquela obra. Entendeu? Beleza? E aí diz o parágrafo terceiro, comunhão com o parágrafo segundo. O disposto no caput deste artigo não impede o exercício pelos entes federativos da atribuição comum de fiscalização, tá?
Esse aqui vai casar bem com o parágrafo 2º. Da conformidade do empreendimento e das atividades efetivamente e potencialmente poluidoras ou utilizadores de recursos naturais com legislação ambiental em vigor. Traduzindo, fiscalizar, todo mundo pode. Continua. Vírgula, prevalecendo o auto de infração ambiental lavrado por órgão que detém a atribuição, licenciamento ou autorização, que se refere ao quadro. Prevalecendo quer dizer que se tiver 2 autos de infração, se eu pedir para a SEMA a autorização ou licenciamento e foi o IBAMA que multou, ou seja, o IBAMA e a SEMA multaram juntos, eu vou pagar só o da SEMA. O do IBAMA eu vou desconsiderar. Se é claro, se só o IBAMA multou, eu vou ter que pagar o IBAMA, entendeu? Mesmo que seja a SEMA que fez ali, porque eu não falo situação de medidas de emergência, como falar, situações, caso de iminência, pode determinar medidas. Medidas pode ser uma auto-infração. Entendemos isso? Então, para poder fechar, quem licencia é só um, todos podem licenciar, mas só um pode licenciar. Ponto. Fiscalizar, todos podem fiscalizar. Todos podem multar? Todos podem multar. Mesmo que seja um empreendimento em que eu não seja o órgão que fez a autorização, não é o órgão que multou, por exemplo, eu pedi para a União e a SEMA me multou. Eu vou ter que pagar a SEMA, sim ou não? Sim, é possível, iminência ou ocorrência de degradação. E se tiver choques, 2 multas sobre o mesmo fato, 2 autuações, uma federal e outra estadual, sendo que eu pedi para a federal. Eu vou pagar quem? Vou pagar a federal, porque ela licenciou e autorizou o meu empreendimento. Entendemos isso? Beleza? Cara, é isso aí, tá? Essa lei é tranquilinha. O que é importante? Esses cruzamentos que eu falei das informações, a atuação supletiva e subsidiária, tá? Os instrumentos, propriamente dito, e sim, a delegação, mas eu falo para você, essa ideia da complementação única e essa ideia da comunicação, da cooperação, da fiscalização, principalmente o artigo 15, 16, 17, cara, é o coração e cai muito em prova. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Puta que pariu.